Dr. Marcia Colasanti Salgado. She's graduated in medicine at the School of Medical Sciences of Santos and specialized in occupational health and pneumology. She's a board certified in internal medicine by the Brazilian Medical Association and the Brazilian Society of Internal Medicine with post-graduation in healthcare auditing. She currently works as a pneumologist at the Hospital Guilherme Álvaro of São Paulo Health Service System and as occupational health doctor at the Docs Company in São Paulo State. Welcome me, Dr. Salgado. Aonde vira? Aqui. Aonde que eu troco? Onde eu troco? Boa tarde, eu saúdo a todos nesse final de congresso, agradecendo à comissão organizadora, na pessoa da doutora Sônia Dói, por aqui estar. E compete-nos falar um pouquinho sobre espiritualidade e cuidados paliativos. E nós queremos homenagear e relembrar aqui a Madame Jeanne Garnier, que pela primeira vez utilizou a palavra hospice para acolher os enfermos na terminalidade da vida, isso no século XIX, e no século XX, Dame Cecilia Saunders, que foi a fundadora dos modernos hospices e também elaborou o conceito de dor total. Alguns fatos importantes para nós relembrarmos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é que os cuidados paliativos envolvem as questões da morte e suas implicações espirituais e existenciais. Cada ano nós temos aproximadamente 40 milhões de pessoas que necessitam de cuidados paliativos no mundo todo, mas somente 78% das pessoas que vivem nos países com baixa e média renda conseguem acesso aos cuidados paliativos. E dessas pessoas, desses 78%, somente, 78% estão nos países de baixa e média renda, que necessitam dos cuidados paliativos, mas somente 14% têm acesso ao tratamento. Os cuidados paliativos eles são aplicáveis no curso das doenças crônicas e, de preferência, o mais precocemente. São reconhecidos atualmente como um direito humano à saúde. Alguns exemplos dos adultos que necessitam de cuidados paliativos, portadores de doença crônica, são os seguintes: 38,5% são portadores de doenças cardiovasculares, 34% portadores de câncer e 10,3% de doenças respiratórias crônicas, seguidos de AIDS e do diabetes. A questão da finitude, ela está presente tanto na filosofia dos cuidados paliativos, quanto na definição da Organização Mundial de Saúde, que foi postulada em 2002. O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias diante dos problemas associados com doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Os cuidados paliativos afirmam, portanto, que nós devemos amenizar todo tipo de dor e de sofrimento. Dentre os seus princípios, nós vamos destacar aqui apenas os 9 princípios que a Organização Mundial de Saúde postulou. Vamos destacar apenas o que nos interessa, que é, então, integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado do paciente. Não existe cuidado paliativo sem equipe interdisciplinar, ou seja, sem que nós tenhamos médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta, há uma necessidade, e capelão, né? E sem que haja também a abordagem espiritual.
Sem isso, não há cuidado paliativo. Em suma, os princípios do cuidado paliativo nos levam a buscar o respeito pela vida humana e o direito de morrer com dignidade, tendo a aceitação de que a morte é uma condição natural de todo ser humano. Os cuidados paliativos buscam, então, aliviar todos os tipos de sofrimento que foram conceituados por James Cecil Saunders como dor total, que envolve não só a dor física, mas o sofrimento psicológico, a dor social e as angústias e sofrimentos espirituais dos enfermos. Na iminência da morte, certamente que há uma angústia de como ela acontecerá e de que forma, em que momento ela vai chegar. E isso leva a muita ansiedade e um alto índice de depressão e de outras doenças emocionais nesses enfermos que estão na terminalidade da vida. E tal fato faz com que, então, eles busquem conforto e esperança na religiosidade e espiritualidade, que podem proporcionar significado para as suas vidas e alívio do seu sofrimento. Portanto, é preciso, diante das situações extremas de nossa existência, aprender a lidar com o sofrimento e com a dor. E isso é o que nós chamamos de coping, que é a habilidade de lidar com situações que causam dor e sofrimento físico e emocional. A definição mais conhecida de coping é a que foi dada por Lázaro em 1984, então, que é um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizado pelos indivíduos com o objetivo de lidar com demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse e são avaliadas como sobrecarregando ou excedendo seus recursos pessoais. Uma das estratégias de enfrentamento, então, das situações de estresse é o coping religioso. Nesse trabalho de Balboni e colaboradores, nós vemos que 88% dos pacientes que apresentavam câncer avançado buscaram a religião e a espiritualidade como uma importante ferramenta para adaptação e suporte à doença. O coping religioso, então, é o uso das crenças para a compreensão e adaptação ao estresse, proporcionando sentido de significado, conforto, controle das emoções e crescimento pessoal, bem como melhora do ajuste psicológico aos fatores estressores, ou seja, as doenças sérias. Então, essa definição foi dada por Koenig e existem inúmeros trabalhos abordando a questão do coping religioso. É importante que nós coloquemos aqui a questão da definição de espiritualidade, como já foi bastante abordado. Espiritualidade tem vários significados, mas uma das definições mais importantes foi aquela trazida por Koenig, utilizada até hoje, e ele também fez a diferenciação entre espiritualidade e religião. Para Koenig e colaboradores, a espiritualidade, então, é uma busca pessoal por respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e o transcendente. Já a religião é um sistema de crenças, de ritos, né, de dogmas, de símbolos em que o paciente participa. E é importante lembrar que o indivíduo pode ter religião e não ter espiritualidade. E muitas vezes o indivíduo tem espiritualidade e não frequenta nenhuma religião formal. Mas nós temos aqui uma atualização, que eu acho que é a que a colega que me antecedeu colocou, porque a equipe da Puhalski, numa conferência de 2009, que aconteceu em Pasadena, para abordar justamente a espiritualidade nos cuidados paliativos, fez uma definição naquele momento, e agora, em 2013, houve uma nova reunião com 52 integrantes
de várias instituições que trabalham com cuidados paliativos, e ali foi feita, então, uma nova definição sobre espiritualidade que tem um olhar mais multicultural. Então, a espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas procuram significado último, propósito e transcendência, e experiência de relação consigo mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o significado, e o significante ou sagrado. Espiritualidade é expressada através das crenças, dos valores e das tradições, não frequenta nenhuma religião formal. Mas nós temos aqui uma atualização, que eu acho que é a que a colega que me antecedeu colocou, porque a equipe da Puhalski, numa conferência de 2009, que aconteceu em Pasadena, para abordar justamente a espiritualidade nos cuidados paliativos, fez uma definição naquele momento, e agora, em 2013, houve uma nova reunião com 52 integrantes de várias instituições que trabalham com cuidados paliativos, e ali foi feita, então, uma nova definição sobre espiritualidade que tem um olhar mais multicultural. Então, a espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas procuram significado último, propósito e transcendência, e experiência de relação consigo mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o significado, e o significante ou sagrado. Espiritualidade é expressada através das crenças, dos valores e das tradições e das práticas. Bom, a espiritualidade, então, ela é uma dimensão dos cuidados paliativos. E os inúmeros trabalhos mostram que ela é uma necessidade do paciente, porque ela afeta as decisões dos cuidados de saúde e os seus resultados. Também a qualidade de vida do paciente, e pode criar angústia e aumentar a sobrecarga da doença, como muitas vezes pode atrapalhar o tratamento médico. Num estudo canadense realizado por Hayland e colaboradores, 96,8% dos pacientes relataram que é muito importante receber cuidados de saúde de forma compassiva e respeitosa, o que muitas vezes, ou para não dizer a maior parte das vezes, nós não conseguimos isso até dos nossos colegas. Numa outra entrevista, um trabalho realizado por Delgado e colaboradores, com 100 portadores de câncer avançado, 98% desses pacientes se consideram espirituais ou religiosos, e que a espiritualidade é fonte de apoio e auxílio para lidar com a doença. Mas como é que nós vamos, trabalhar a questão da espiritualidade diante do paciente? Isso é um fator muito importante, porque o médico precisa aprender a ter, então, essa capacidade de ouvir os medos, os sonhos, as dores do seu enfermo, e colaborar como parceiro nos seus cuidados. Prover, de alguma forma, através dessa relação terapêutica, consolo, conforto, significado e propósito, porque o paciente ele não quer ser tratado como um indivíduo sem face, como um corpo enfermo que apresenta dor, ele quer ser tratado na sua integralidade. Assim, nós podemos prover a questão da espiritualidade através de cuidados da compaixão, da esperança, e de que o reconhecimento da vida permanece repleto de possibilidades. Então, o médico tem que ter uma condição de passar isso para o seu enfermo, demonstrar compaixão, demonstrar compartilhamento do sofrimento, dar alguma forma de esperança para aquele indivíduo que está na terminalidade da vida. Então, para os indivíduos que... Não, aí a triagem, rapidamente, que já estamos esgotando o tempo. Como é que nós podemos implementar, então, na nossa prática diária? Através de um screening, uma triagem rápida, que pode ser feita pela enfermeira ou médico no ato admissional, durante a história do paciente, ou internado ou ambulatorialmente pelo próprio médico, e
para determinar as angústias e o sofrimento espiritual que aquele indivíduo possa estar tendo e depois encaminhar a um capelão que fará uma avaliação espiritual mais aprofundada para identificar, então, os problemas, as necessidades individuais de cada paciente. Então, existem instrumentos que já foram aqui citados, vários questionários, o FIC, o Spirit, o Hope, o Domains of Spirituality, e que vão detectar se as preocupações do paciente, quanto à questão existencial, quanto ao sentir-se abandonado por Deus ou por outros, quanto a possuir raiva, preocupações acerca da sua própria divindade, conflitos e desafios do sistema de crenças, enfim, uma série de preocupações espirituais que vão acontecer e que podem ser depois trabalhadas através de técnicas de comunicação terapêutica, de terapias e de autocuidados. Existem inúmeras técnicas aí que estão descritas na literatura. Bom, a dimensão espiritual ela é um campo muito pessoal e o médico precisa aprender a respeitar as crenças e a prática do paciente, mas também manter a sua integridade, não violando a sua própria visão espiritual e religiosa, porque muitas vezes o paciente, na terminalidade da vida, ele quer que o médico exerça a eutanásia naqueles locais onde a eutanásia é já aceitada, como na Bélgica, em outros países da Europa, e o médico deve, então, respeitar as suas próprias crenças, não se violando. Questões que podem existir na terminalidade da vida é que muitas vezes o médico não tem a resposta para si mesmo e, por isso, ele tem que se autodescobrir para poder auxiliar o seu enfermo. De onde eu vim, por que estou aqui?